Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa aula, ela visa mostrar para vocês os procariotos, como que eles são usados na biotecnologia. Também tem como objetivo que vocês reconheçam que existem seres menores que vírus, subvírus, né? Então, os viróides e os prions, e eles também são agentes infecciosos simples. Essa aula foi desenvolvida pela equipe do 2º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês nessa aula. Então, biotecnologia, né? Bio vem de vida, então uma tecnologia associada à vida significa que eu vou utilizar conhecimentos em diferentes disciplinas, aqui eu botei algumas, biologia, bioquímica, física, química, genética, e agentes biológicos, que podem ser fungos, bactérias, vírus, ou não necessariamente um agente inteiro. Eu posso usar partes, posso usar só DNA, só RNA, só anticorpos, apenas proteínas. E os meus conhecimentos e esses agentes eu vou utilizar, então, na biotecnologia, com qual função, qual o meu objetivo? Meu objetivo é gerar bens. Então, eu posso melhorar a alimentação, eu posso produzir fármacos, posso produzir bebidas ou eu posso produzir serviços. Eu posso controlar a poluição, posso utilizar no tratamento da água, na produção de energia e assim sucessivamente. Alguns desses usos a gente conhece corriqueiramente, né? Então, quando eu vou fabricar o pão, aquele meu fermento biológico nada mais é do que um micro-organismo que eu estou adicionando à massa do pão. Ele vai consumir o açúcar e vai fazer a fermentação. Nessa fermentação, ele produz o gás carbônico. Esse gás carbônico vai fazer com que o meu pão fique crescido, né? A fabricação de cervejas, de vinhos, eu utilizo micro-organismos que vão fazer também a fermentação daquela matéria-prima, se for na cerveja, né, naquele extrato, se for no vinho, na uva, e vão acabar produzindo álcool etílico durante a fermentação. Na fabricação de iogurtes, de queijos, tudo isso a gente já conhece corriqueiramente. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns outros produtos feitos a partir de micro-organismos. Então, primeiro, como que eu vou modificar esse organismo? Tá? Eu vou fazer o quê? Eu posso modificar o organismo de uma maneira tradicional, e nessa minha maneira tradicional, como que ela é feita? Ela é feita com base em cruzamentos. Se eu vou fazer cruzamentos, eu tenho que escolher um macho e uma fêmea da mesma espécie e vou utilizar materiais genéticos de um e de outro. Então, por exemplo, digamos que eu queira produzir uma planta que tenha uma produtividade maior ou que produza frutos mais doces. Eu vou procurar duas plantas com essas características e vou tentar botar grão de pólen de um na parte feminina da outra e ver se eu consigo gerar uma planta assim. Se eu quiser gerar uma vaca, por exemplo, que produza leite em grande quantidade e com boas características, eu vou procurar uma vaca que seja assim, um macho que tenha nos ancestrais dele, vacas leiteiras de boa qualidade e vou tentar fazer o cruzamento, né? Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu tenho que identificar a minha característica de interesse e eu vou realizar cruzamentos de modo a que eu chegue àquele meu objetivo. Então, uma vaca que produza leite em grande quantidade e com uma qualidade muito boa. Uma árvore que produza frutos muito doces em grande quantidade. Mas eu nunca tenho um controle total sobre isso, porque eu vou ter que realizar os cruzamentos. E aí, aquela minha característica de interesse, ela vem associada a um cromossomo, né? Ela vem num gene de um cromossomo. E eu recebo, então, na hora do meu cruzamento, vários genes que eu não tenho interesse que venham juntos. Mas eles vêm juntos, porque eu não tenho como separar isso. O cruzamento ocorre de forma meio aleatória, tá? Então, às vezes, a minha vaca produz muito leite, mas ela tem um chifre muito grande que causa um problema no pescoço dela e ela vive pouco tempo. Poxa, é uma característica que eu não quero que venha junto. Mas nem sempre eu tenho como controlar isso. Quando eu utilizo uma maneira mais moderna, então utilizando a biotecnologia, o que eu vou fazer? Eu não vou identificar apenas a característica de interesse, mas eu vou identificar em que gene está essa característica, tá? Porque se eu descubro aonde ela está, fica fácil eu trabalhar com este gene específico. Então, eu vou pegar este gene e não vou sair realizando cruzamentos aleatórios buscando uma seleção adequada.
eu vou pegar o gene e colocar no lugar adequado. Vejam que então, no caso, eu seleciono o meu gene e eu coloco este gene na minha variedade comercial. Pronto. Eu não tenho aqui nenhuma característica que eu não queria junto. Eu tenho apenas aquela minha característica desejada. Nos exemplos que eu dei, pode ser uma maior produção de leite, uma produção de leite de maior qualidade, pode ser uma maior produção de frutos, se for uma planta, frutos mais doces ou com uma qualidade melhor. O meu interesse está selecionado ali especificamente. Bom, muitos trabalhos são feitos com bactérias. Por quê? Porque é um ser muito simples. Vejam, a célula procariôtica, só para a gente fazer uma recapitulação rápidazinha aqui, ela tem uma cápsula, nem todas as bactérias têm cápsula, mas muitas têm, uma parede celular de peptidoglicana, que protege a minha célula, uma membrana plasmática, que tem aquela constituição de dupla camada fosfoproteica, né, fosfolipídica e proteica. Vou ter o meu citoplasma, ribossomos liberados aqui. E o que me chama muita atenção nessa bactéria, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, são duas coisinhas. Uma é um plasmídio. E o que é esse plasmídio? O plasmídio é um material genético extracromossomial. Então, ele não faz parte do cromossomo da minha bactéria. Ele tem poucos genes. Normalmente, esses genes eles são ligados à resistência da bactéria, tá? Uma bactéria pode não ter nenhum plasmídio, pode ter 1, 2, 3, um número variável de plasmídios. E, além disso, ela não tem aquele meu núcleo individualizado, né? Não tem uma membrana nuclear que separa o material genético do citoplasma. Mas ela tem aqui o que a gente chama de nucleóide. Por que nucleóide? O que é o nucleóide? O nucleóide, ele é o cromossomo bacteriano. Ele é normalmente um DNA normal, de dupla camada, né? E ele não está separado num núcleo, tá? Ele está aqui meio disperso pelo citoplasma e ele tem uma fixação na membrana para facilitar a divisão celular, certinho? Bom, o que eu vou utilizar então para fazer então para os meus procedimentos de biotecnologia? Eu posso utilizar a minha bactéria. Principalmente na bactéria, eu vou buscar aquele plasmídio, que é aquele material genético extracromossomial e que tem poucos genes, é mais fácil de trabalhar. Então, tá aqui o meu plasmídio, a grosso modo, né? O meu material genético circular aqui, tá? Posso utilizar vetores, por quê? Porque eu vou pegar esse plasmídio para trabalhar com ele, mas eu tenho que injetar esse plasmídio. Às vezes, um dos vetores utilizados são esses aqui, os vírus. Porque o vírus, ele nada mais é do que uma cápsula e dentro o material genético. Então, quando ele injeta o material genético, se eu tiver acrescentado aqui um gene de interesse, ele vai injetar esse gene de interesse na célula que eu quero que seja modificada. Enzimas de restrição. Então, vejam aqui, a gente consegue observar o meu DNA, fita dupla. Aqui, em cremezinho, eu tenho como se fosse a minha enzima de restrição aderida ao meu DNA. O que essa minha enzima de restrição vai fazer? Ela vai cortar o meu DNA. Mas ela não vai cortar o meu DNA em qualquer local. Ela vai procurar um local específico para que ela faça o corte nesse meu DNA. A partir desse momento, eu tenho o meu gene separado por uma enzima de restrição. Existem várias enzimas de restrição utilizadas e todas elas eu sei exatamente qual é a sequência que ele vai cortar, aonde especificamente ela vai fazer o meu cortezinho. Então, eu tenho aqui o DNA, porque eu vou pegar um gene de interesse. E o interessante é que agora eu posso ter um doador de DNA numa gama de organismos, tá? Aqui eu botei os 3 domínios para vocês, então bactéria, árquea e eucária. Mas para vocês lembrarem que naquela minha maneira tradicional, naquela minha maneira usual de fazer manipulação com cruzamentos, eu necessariamente precisava ter um macho e uma fêmea de uma mesma espécie para que eu pudesse cruzar. Ou pelo menos gametas masculinos e femininos, tá? Aqui não. Eu posso pegar, por exemplo, um gene de fungo e posso acrescentar numa planta. Seres, inclusive, de grupos muito distintos. Tá? Posso pegar um gene de animal e acrescentar numa bactéria.
tá? Então, veja que meus doadores de DNA, agora eu tenho uma gama, eu tenho um leque de opções que eu não tinha quando eu tratava apenas com os cruzamentos de uma forma tradicional. Eu só podia cruzar milho com milho, vaca com vaca e assim sucessivamente. Então, nós já vimos como é que ocorre a modificação da maneira tradicional, que eu faço vários cruzamentos. Então, vamos entender como ocorre a modificação a partir de um processo de biotecnologia. Então, primeira coisa, eu vou pegar o DNA do ser vivo que está doando meu DNA e vou separar o gene de interesse. Como é que eu vou encontrar esse gene de interesse e vou separá-lo? Bom, para eu encontrar o gene, eu tenho técnicas laboratoriais que vão me fazer descobrir aonde esse gene está. Normalmente eu já tenho um mapeamento do material genético e já sei aonde esse gene encontra. E aí, para eu separar este gene, eu vou utilizar, então, aquelas enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas vão funcionar como se fossem tesourinha. Então, preste atenção aqui. Aqui eu tenho, ó, a minha fita dupla de DNA, tá? Essa parte verdinha está simbolizando o local aonde a minha enzima de restrição vai fazer o corte. Então, essa enzima chegou aqui, achou a porção exata e ela corta. Aqui, ó, achou a porção exata e ela corta. Então, ela vai separar aqui em azul o meu gene de interesse. Vou falar com vocês um exemplo que é muito utilizado hoje em dia, que é a fabricação de insulina humana. Então, eu sei aonde eu tenho o gene para fabricação de insulina humana, eu sei qual é a enzima de restrição que vai cortar no local adequado, utilizo essa enzima e pronto, separei o meu gene. Agora eu vou esperar um pouquinho esse gene e vou fazer um outro processo. Que processo é esse? Eu vou pegar o plasmídio da bactéria, tá aqui meu DNA circular, fita dupla, com poucos genes. E aí eu vou usar exatamente a mesma enzima de restrição, eu já vou explicar por que tem que ser exatamente a mesma enzima. E ela vai procurar, ó, a mesma sequência. Então, ela corta aqui, ó, nessa porção verdinha, tá representando exatamente a mesma sequência. Cortou aqui, pronto. Agora eu posso pegar este meu gene de interesse e posso ligar aqui nesse plasmídio que foi tratado exatamente com a mesma enzima. Aqui eu tenho meu plasmídio, aqui eu tenho meu gene de interesse. Então, recapitulando, eu vou pegar a enzima de restrição a mesma e vou tratar o plasmídio e vou tratar o meu gene de interesse. Por que isso? Vejam que as finalizações aqui do plasmídio e do gene de interesse, como foram tratados com a mesma enzima, elas vão ficar porções complementares, estão vendo? Elas se encaixam como se fosse uma chave e fechadura. Se elas se encaixam como uma chave em fechadura, eu posso pegar este meu gene e acoplar aqui. Ó, a terminalização final, mesma coisa, ó. Foi aberto com a mesma enzima. Essas terminalizações aqui são complementares. Se essas terminalizações são exatamente complementares, eu consigo fazer com que eles se liguem e se acoplem perfeitamente no esquema chave-fechadura. Mas não adianta só eu acoplar. Eu tenho que fazer com que esse meu gene se grude aqui nesse plasmídio. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma enzima específica que eu chamo de ligase. Então, se a enzima de restrição funciona como se fosse uma tesourinha fazendo um corte ali na minha molécula de DNA, a minha ligase vai funcionar como se fosse uma colinha. Se ela funciona como uma colinha, ela vai fazer a aderência desse meu gene de interesse com o meu plasmídio. Voltando ao exemplo que eu dei. Se aqui eu tenho o meu gene, então, de produção de insulina humana, pego este gene, coloco aqui no meu plasmídio, eu grudo com uma enzima ligase e pronto, eu tenho um plasmídio recombinante. Então, ele tem o DNA dele e tem o meu gene de interesse aqui, que vai ser multiplicado. Quero chamar a atenção aqui, porque mais para frente eu vou falar a esse respeito. Então, eu vou acrescentar nesse plasmídio duas coisas. O meu gene de interesse, que no caso aqui do exemplo que eu estou passando para vocês, o gene que vai produzir a insulina humana. Mas eu vou acrescentar aqui
um gene de resistência a antibiótico que está representado por essa cor rosinha aqui. Vocês podem ver que ele está aqui, ó, tá aqui, certo? É um gene de resistência a antibiótico que eu acrescentei no meu plasmídio. Por que que eu coloquei esse gene aqui? Já vou mostrar para vocês aqui nas cenas dos próximos capítulos. Bom, vejam o meu plasmídios, vários plasmídios aqui. Então, em azulzinho aqui tem os genes de interesse, em rosinha aqui todos eles têm aquele gene de resistência a antibiótico, tá? Então, vou pegar esses plasmídios e acrescento aqui nessa solução aonde eu tenho uma série de bactérias. As bactérias podem ter um plasmídio, 2 plasmídios, 3, podem não ter nenhum, mas o fato é que quando elas estão numa solução com esses plasmídios soltos, aqui avulsos, eu posso fazer com que essas bactérias englobem esse plasmídio, tá? Esse processo pode ocorrer de forma natural ou eu posso dar um choque térmico. Quando eu dou esse choque térmico, eu estimulo a que essas bactérias englobem aqui esses meus plasmídios que foram recombinados em laboratório. Professora, todas as bactérias vão passar a ter o plasmídio? Não. Algumas delas não terão esses plasmídios aqui, tá? Algumas terão, essa aqui será a minha bactéria que eu chamo de transformada, porque ela tem um plasmídio aqui que foi modificado, tá? E outras não serão. Vou pegar essas bactérias e coloco num meio de cultura. O que é um meio de cultura? Eu tenho aqui uma placa de Petri, que é uma placa de vidro. Esse meio de cultura é um meio feito com aquela gelatina agar, tá? Retirada de algas. E ela tem normalmente nutrientes, água, uma série de produtos que permitem o crescimento de micro-organismos. Só que eu vou acrescentar aqui um antibiótico. Por quê? Porque olhando para essas colônias aqui, o que são colônias? São grupos de bactérias que estão se reproduzindo e aumentando em número. Eu não sei, olhando para elas, qual colônia tem o plasmídio modificado, qual colônia não tem. Então, eu quero trabalhar só com aquelas que possuem o plasmídio modificado. Se eu quero trabalhar só com aquelas que possuem o plasmídio modificado, eu tenho que eliminar as que não possuem. E o que eu faço? Eu vou colocar um antibiótico aqui no meu meio de cultura. Lembrando que o meu plasmídio, acrescentei aqui o gene de resistência a antibiótico. Tchan, tchan! Por quê? Quando essas colônias começam a crescer aqui, aquelas que têm o gene de resistência ao antibiótico, ó, tá aqui, esse gene de resistência ao antibiótico, tá aqui o rosinha, elas vão sobreviver. Aquelas que não têm o gene de resistência ao antibiótico vão ser eliminadas, não vão crescer. Então, eu vou ter aqui apenas colônias de bactérias que têm o gene, ou seja, aquelas bactérias que foram transformadas, têm o meu plasmídio modificado, tanto com o gene de resistência quanto com o meu gene de interesse. Daqui eu vou separar, então, essas bactérias, vou ter uma quantidade enorme do plasmídio que eu quero, e aí eu posso produzir, então, a minha proteína de interesse. Voltando ao meu exemplo, se eu acrescentei aqui o gene de produzir a insulina humana e um antibiótico, né? Eu vou ter as bactérias com o gene que produz a insulina humana e depois essas colônias crescendo eu vou ter um monte de plasmídios modificados que produzem um monte de insulina. Para exemplificar aqui para vocês, esse mundo de carne que a gente vê aqui é pâncreas de porco, tá? Então, ó, em 1951, para eu produzir 0,45 quilos de insulina, para utilizar em pessoas com diabetes, eu precisava de 4 toneladas de pâncreas, tá? 4.500 quilos de pâncreas de porco. E aí eu ia pegar isso aqui, trabalhar para conseguir esse pouquinho aqui de insulina de porco. Hoje em dia, com as bactérias geneticamente modificadas, eu produzo insulina em escala industrial, produzo grande quantidade de insulina, tá? Coloco aqui nessas minhas maquinarias, eles vão fazendo aquele processo que eu mostrei para vocês de forma automática e rápida. E com uma vantagem, que é o seguinte. Aqui eu tinha produzido insulina de porco. Então eu estava colocando na pessoa insulina de porco. Isso podia dar alergias. Os pacientes, eles podiam produzir anticorpos. Por quê? Se a gente lembrar daquela aula de vacinas que eu falei para vocês, o corpo desse paciente está recebendo a insulina do porco, que é algo não próprio. Esse paciente não reconhece essa insulina como sendo parte do organismo dele. Se ele não reconhece essa insulina como sendo parte do organismo dele, ele
pode produzir anticorpos para destruir essa insulina. Além de ser um processo caro, tá? Dispendioso. Eu precisava de local para armazenar uma grande quantidade, tinha que ser trabalhado relativamente rápido, porque senão esse pâncreas ia acabar apodrecendo, tá? Hoje em dia, eu produzo o quê? Insulina humana. Então, a hora que eu injeto no ser humano insulina humana, a chance de ter alergia, de desenvolver anticorpo é mínima. E é um processo bem mais barato, já que eu estou utilizando bactérias e uma maquinaria que produz isso em escala industrial. Bom, micro-organismos podem ser utilizados para verificação de condições do ambiente. Então, por exemplo, existem micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, que só vivem em ambientes degradados, em ambientes onde o ser humano foi lá e estragou tudo, né? Jogou resíduo industrial ou esgoto. Então, essa grande quantidade de matéria orgânica ou de resíduo ali pode promover o crescimento de uma série de bactérias, de fungos, de protozoários. Existem também micro-organismos que são o contrário. Eles vivem aonde o ambiente está limpo. Então, dependendo do micro-organismo que eu encontro, ele pode indicar que o ambiente é limpo. Então, opa, encontrei esse micro-organismo aqui, meu ambiente está limpinho. Ou encontrei este outro meu organismo, esse micro-organismo, então o ambiente está degradado, né? E eu posso modificar micro-organismos para que me auxiliem na limpeza de ambientes que foram degradados pelos seres humanos. Então, por exemplo, a gente sabe que existem muitos acidentes ambientais que ocorrem, então derramamentos de petróleo, às vezes adutoras que rompem, navios que afundam, né? E para retirar esse óleo da água é um problema, além de provocar a morte de uma série de organismos marinhos, né? Ou ligados ao ambiente marinho. Essa bactéria aqui, Pseudomonas putida, ela já foi um micro-organismo patenteado. E o que fizeram nela? Inserção de vários plasmídeos. Vocês já viram como esses plasmídeos foram modificados, tá? Esses plasmídeos modificados, então, eram capazes de introduzir nessa bactéria enzimas que metabolizavam cânfora, octano, xileno, naftaleno e, metabolizando isso aqui, eliminavam do ambiente, tá? A gente só tem um problema, que ele não foi liberado. Por que ele não foi liberado? Porque eu preciso de muitos estudos para a liberação de um organismo geneticamente modificado no ambiente. Então, não adianta só eu modificar o organismo e jogar no ambiente, beleza, ele vai metabolizar cânfora, octano, xileno, naftaleno, limpou tudo, beleza. Não, eu não sei se esse micro-organismo, se ele não interfere na vida de outros seres. Eu não sei se ele vai metabolizar só isso aqui ou ele vai metabolizar outros produtos que eu preciso para manutenção do meu ambiente. Então, eu preciso ter estudos muito técnicos, muito exaustivos para eu eliminar qualquer tipo de problema que esse micro-organismo proceda. Porque, às vezes, o meu remédio pode ser mais amargo do que a doença, né? Então, eu ter produtos químicos que vão tirar isso aqui da água, eu já sei o que acontece. Eu liberar um organismo geneticamente modificado no laboratório é uma coisa, liberar na natureza é outra. Aqui, como as bactérias são utilizadas para a produção de energia, então, experimento da USP, tá, em Ribeirão Preto, que eles utilizaram 2 tipos de bactérias. Uma bactéria do gênero Clostridium, que era retirada de efluentes, e outras são as bactérias exoeletrogênicas, que eram retiradas de sedimentos marinhos. Então, o que os pesquisadores fizeram? Pegaram essas bactérias isoladas, então, de efluentes, as Clostridium, e colocaram em reatores, tá? Aqui, esse meio líquido, então, ele tinha uma série de carboidratos. Esses carboidratos eram importantes por quê? Porque quando as bactérias utilizam o carboidrato e faziam o processo fermentativo, os pesquisadores perceberam que essas bactérias produziam hidrogênio em grande quantidade, tá? E aí o hidrogênio poderia ser utilizado para outros processos, certo? E durante isso, perceberam que mesmo essas bactérias, utilizando ali os carboidratos, elas acabavam deixando aqui pelo processo fermentativo uma série de compostos orgânicos, principalmente ácidos orgânicos. Então, esses ácidos orgânicos foram retirados e colocados numa célula de combustível microbiológico, tá? Nessa célula foram acrescentadas quem? Aquelas bactérias
exoeletrogênicas. Essas bactérias retiradas, então, dos sedimentos marinhos, elas são capazes de transportar elétrons. E aí essas bactérias fazem o quê? Elas vão oxidar esses compostos orgânicos e aí acabava, então, na oxidação, transportando os elétrons. O que aconteceu aqui? Produção de energia. Bom, esse experimento ainda está em andamento porque tem duas coisas que eles querem melhorar. São essa produção de ácidos orgânicos aqui, tá? Produzir melhores ácidos para que essas bactérias exoeletrogênicas possam ter uma efetividade melhor, tá? E outra é que essas bactérias, elas consomem um tanto da energia que elas produzem, então eles querem otimizar esse produto, fazer com que? Com que elas produzam mais do que consomem. Aqui um outro exemplo de biotecnologia. Então, eu quero produzir plantas resistentes a pragas. Como que eu modifico essa planta aqui? Bom, eu pego a bactéria, retiro o plasmídio da bactéria e pego o meu gene de interesse em qualquer ser vivo que seja doador de DNA. Então, vou separar um ser que produza substâncias que sejam deterrentes de insetos e vou selecionar aquele meu gene. Lembrando que eu vou utilizar enzimas de restrição, a mesma enzima no meu gene, a mesma enzima no plasmídio. Por quê? Para que as extremidades aqui fiquem complementares. Então, eu consigo ligar o meu gene de interesse no plasmídio. Com aquela minha enzima ligase, eu faço a colinha aqui e produzo meu DNA recombinante. Esse meu DNA recombinante vai ficar, então, naquelas minhas plantas. Aqui eu tenho embriões de plantas, né, que eu quero criar resistentes a pragas, e vou injetar esse DNA aqui. Como que eu injeto esse DNA? Com vetores. Então, pode ser o vírus, lembra que o vírus se liga na célula, joga o material genético? Eu posso colocar dentro do vírus o meu DNA de interesse. Eu posso usar Ginny-Gans, é como se fosse uma pistolinha, e jogo o meu DNA para dentro das células. Em laboratório, eu posso usar microinjeções, microagulhas. Vou selecionar as linhagens, que são aquelas que têm o gene de interesse, que são mais resistentes. E aí eu planto. Essas minhas plantinhas aqui, então, elas têm o gene de interesse, têm o gene de resistência. Então, quando insetos consomem essas folhas, eles morrem. E aí eu tenho, então, uma plantação resistente ao ataque de insetos. Aqui, bactérias, aqui não modificadas, mas bactérias que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente não sabe, né? No ar atmosférico eu tenho grande quantidade de nitrogênio, e o nitrogênio é importante para a produção das minhas proteínas, para a produção dos meus ácidos nucleicos, eu tenho nitrogênio. Só que ao inspirar, eu puxo o nitrogênio, ao expirar, libero o nitrogênio, não fixo o nitrogênio. Quem fixa? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo ou associadas a raízes de leguminosas são capazes de fixar, de captar o nitrogênio do ar e prender no solo ou nessas plantas mesmo das leguminosas. Quando a gente come leguminosa, então feijão, ervilha, lentilha, soja, ou um animal herbívoro consome, então, essa leguminosa, ele acaba pegando esse nitrogênio. Quando uma planta morre, um animal morre, ou as excretas são decompostas por bactérias decompositoras, que conseguem quebrar, então, essa matéria orgânica e eu tenho produção de amônia. A amônia, pela ação de outras bactérias, que são nitrossomonas, são transformadas em nitrito, e aí eu tenho outra bactéria, Nitrobacter, que vai transformar meu nitrito em nitrato. O nitrato é absorvido pela raiz de diversas plantas. Algumas conseguem absorver a amônia também. E aí eu tenho a minha cadeia alimentar, né? Herbívoros comendo vegetais, carnívoros comendo herbívoros e esse nitrogênio passando pela cadeia alimentar. Para esse meu nitrogênio voltar ao ar atmosférico, eu tenho a ação de bactérias desnitrificantes, que fazem um processo chamado de desnitrificação. Bom, nutricionalmente, a gente tem uma série de bactérias que ajudam no nosso processo digestório. Provavelmente você já ouviram falar em pré-bióticos, probióticos, simbióticos, vamos fazer aqui a diferença nutricional entre eles. O que são pré-bióticos? Pré-bióticos são nutrientes. Esses nutrientes, eles não são digeridos e absorvidos no intestino, mas eles são fonte de carbono para a bactéria, normalmente oligosacarídeos.
aonde encontro esses pré-bióticos? Numa série de alimentos que são alimentos importantes para a regulação da minha microbiota intestinal, tá? Os probióticos são esses micro-organismos. Então, muitos fazem, inclusive, estão ligados à produção de vitamina K, atuam na quebra da matéria orgânica, facilitam o meu processo digestivo. Então, eles vivem normalmente aqui no meu intestino. E a gente vê, principalmente propagandas comerciais de produtos industrializados que têm esses probióticos, que quando a gente consome, eles vêm parar aqui no nosso intestino, auxiliam na nossa digestão, né? E o que é um simbiótico? Simbiótico é um alimento funcional, tá? Normalmente eu tenho um pré-biótico e um probiótico. Então, esse produto aqui, se vocês olharem, ele tem aqui um oligosacarídeo e 3 bactérias ou 4 bactérias associadas. Esse aqui também. Então, eles dão o substrato para o micro-organismo e o micro-organismo. Viróides. Viróides, então, são partículas subvirais. Eles atacam apenas vegetais, tá? É uma molécula de RNA circular, fita simples. Tem poucos nucleotídeos, de 246 a 401 mais ou menos, tá? E eles são totalmente dependentes da célula. Vejam, se eles são apenas uma partícula de RNA circular, ele precisa de toda a maquinaria celular. Eles não têm nem aquela capa proteica que muitas vezes envolve, né, os vírus. E ele é capaz de causar doenças. A transmissão é mecânica, então se eu uso uma tesoura de poda, numa planta em outra, eu posso estar transmitindo viróides, pólen, sementes, tá? E o interessante é que aparentemente eles não contêm genes nesse RNA, né? Então ele precisa de tudo da célula para que ele possa se reproduzir e sair infectando. Vejam, ele marca aqui os frutos, a variação de tamanho, folhas que não se tornam tão fotossintetizantes. Para terminar, prions. Prions são apenas proteínas. Eles dão um choque naquele dogma central da biologia molecular, né? Onde DNA produz RNA, RNA proteínas. Ele é, na verdade, uma proteína modificada que é presente em superfícies de células, em membranas celulares, principalmente em neurônios. Então, quando essa proteína está modificada, ela provoca uma doença neurológica degenerativa. O cérebro fica com esse aspecto assim de esponja, como se tivesse uma série de cavidades. É extremamente transmissível, tá? Então, assim, já foi visto que algumas doenças, quando os seres humanos consomem carnes de outros seres humanos, canibais, ou quando consomem animais infectados, alguns podem desenvolver, tá? E não tem tratamento, não tem cura e é sempre fatal, tá? Essa aqui, tá? A DCJ, ela mata de 4 a 5 meses. Essa aqui, a variação da DCJ, que é a da vaca louca, ela mata de 13 a 14 meses. Então, são mortes muito rápidas, tá? E não tem tratamento. Essa aqui, a DCJ, ela é transmissível geneticamente também, tá? Aqui só um avisozinho que eu achei engraçado. Às vezes você modificar a cultura de um povo é complicado, então, para essa degeneração, ó, como você degenera o sistema nervoso central, a pessoa acaba tendo uma falência total, né? E aí eu falava, então os canibais, por favor, não comam os cérebros, comam outras partes do corpo, mas não o cérebro para não adquirir prions, ok? Bom, era o que nós tínhamos para falar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!